A circuncisão é aquela de coração. Romanos 2, de 17 a 29. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, não é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós devemos ser circuncidados de coração. E circuncisão a que é do coração. Nós somos salvos quando nós cremos com o coração. Nós temos que ser salvos de coração. Deus diz, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Nós devemos ter a remissão dos pecados em nossos corações. Se nós não tivermos o perdão dos pecados em nossos corações, tudo é inválido. O homem tem um ser interior e um exterior, e todos devem receber a remissão dos pecados em seu interior. O apóstolo Paulo diz para os judeus, e circuncisão a que é do coração. Então, o que os judeus circuncidavam? Eles circuncidavam uma parte da carne. Contudo, o apóstolo Paulo diz, e circuncisão a que é do coração. Os judeus circuncidavam o seu exterior, mas Paulo diz que a circuncisão deve ser no coração. Deus nos diz em nossos corações quando nos tornamos seus filhos. Paulo não fala sobre a circuncisão externa, mas sobre a circuncisão e a remissão dos pecados no coração. Portanto, quando ele fala, e daí, se alguns não creram? Romanos 3, 3. Ele quer dizer, se alguém não creu de coração. Ele não fala sobre uma crença externa, mas diz, creia no coração. Nós devemos saber o que o apóstolo Paulo quis dizer e o que é a remissão de pecados. Nós também devemos aprender como obter a remissão dos pecados em nossos corações por meio da palavra de Deus.
E daí, se alguns não creram? Significa, e daí, se os judeus não creram em Jesus Cristo como seu Salvador, apesar de serem descendentes de Abraão, segundo a carne? A descrença deles torna sem efeito a fidelidade de Deus? O fato de Deus ter tirado todos os nossos pecados, incluindo os pecados dos descendentes de Abraão, torna-se inválido? Nunca. Paulo diz que mesmo os judeus, que são descendentes de Abraão pela carne, podem ser salvos quando creem que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, que levou todos os pecados do mundo por meio do seu batismo e crucificação. Ele também diz que a salvação e a graça de Deus por meio de Jesus Cristo não podem ser invalidadas. Romanos 3, de 3 a 4, afirma: E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. O Senhor Jesus prometeu pela sua palavra e santificou os crentes cumprindo a sua palavra. Deus quer mostrar a sua justiça e justificar aqueles que têm fé em Jesus por meio da sua palavra, pela qual ele cumpriu o que prometeu quando foi julgado. Mesmo nós que temos a remissão dos pecados em nossos corações, também queremos ser julgados pela sua palavra e queremos prevalecer com a sua palavra quando formos julgados. O apóstolo Paulo fala sobre o ser exterior e interior. Paulo fala sobre o seu ser exterior e interior. Nós também temos um ser exterior e interior, que são a carne e o espírito. Nós somos da mesma forma que ele. Agora, Paulo lida com este assunto. Romanos 3, 5 afirma: Mas se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Paulo não quer dizer que o seu ser exterior seja limpo. Sua carne é suja e continua pecando até a morte. Isto inclui todas as pessoas do mundo. Contudo, se Deus salvou estas pessoas, isto não demonstra sua justiça? Deus não seria justo se ele salvasse os seres humanos, apesar de seu exterior e interior serem instáveis? Então Paulo diz: Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Romanos 3, de 5 a 6. Paulo explica que nós não somos salvos somente porque nosso exterior está limpo. Nós temos um ser exterior e interior. Contudo, Paulo lida com assuntos do coração dizendo: E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? E circuncisão, a que é do coração. Não é uma fé verdadeira, nós nos tornamos pessoas justas de vez em quando e pecadores no outro dia, estabelecendo a nossa fé na base de um ser exterior que peca e tem instabilidade. O homem exterior peca até morrer. O apóstolo Paulo não colocou suas esperanças em seu ser exterior. Aqueles cujos pecados foram destruídos também têm um ser exterior e um interior. Como eles se sentem quando veem seu exterior? Eles não podem deixar de ficar desapontados. Vamos ver o nosso exterior. Algumas vezes nós somos bons,
mas outras vezes nós somos simplesmente abomináveis. Mas a Bíblia diz que nosso exterior foi crucificado com Jesus Cristo. Nosso exterior morreu e Jesus Cristo perdoou todos os pecados do nosso ser exterior. Nós que somos salvos ficamos frequentemente desapontados com nosso ser exterior quando nós olhamos para ele. Nós ficamos esperançosos quando nosso ser exterior parece fazer o bem, mas ficamos desapontados quando nós não alcançamos as nossas expectativas. Nós tendemos a pensar que a nossa fé está destruída quando estamos desapontados com nosso exterior. Contudo, isto não está certo. Nosso exterior já foi crucificado com Cristo. Aqueles que têm a remissão dos pecados também continuam pecando através do seu corpo físico. Mas aquilo não é um pecado? Sim, mas é um pecado mortal. É mortal porque os pecados foram levados na cruz junto com o Senhor Jesus. O pecado que a carne exterior comete não é um problema sério. Contudo, é um assunto sério quando os nossos corações não estão corretos diante de Deus. Nós devemos crer em Deus de coração. Mais iniquidades são reveladas aos justos logo após receberem a remissão dos pecados. Portanto, a salvação de Deus seria imperfeita se nós colocássemos as bases da salvação sobre o nosso ser exterior, que não pode deixar de pecar a todo instante. Nossa fé deve mudar para a fé em Deus, que Abraão tinha, se nós percebermos que a nossa fé está baseada nas obras do ser exterior. O apóstolo Paulo disse: "E circuncisão, a que é do coração." Nós nos tornamos santificados e justos crendo no coração e não segundo as obras do ser exterior. Santificação não depende se o nosso ser exterior faz ou não coisas boas. Você entende isso? O problema é que nós temos tanto o ser exterior quanto o interior, e eles convivem em nós. Portanto, algumas vezes tendemos a colocar mais ênfase no ser exterior. Nós nos tornamos confiantes se o ser exterior faz o bem, mas desapontados quando não o faz. Paulo diz que essa não é a fé correta. E circuncisão, a que é do coração. Qual é a verdade real? Como nós conhecemos e cremos de coração? Em Mateus 16, de 15 a 17, Jesus perguntou a Pedro: "Quem dizeis que eu sou?" Então Pedro confessou a sua fé dizendo: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Pedro cria nisso de coração. Jesus disse: "Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus." Jesus disse que a fé de Pedro estava correta. Abraão não tinha filhos. Deus o guiou com sua palavra e prometeu que lhe daria um filho e que ele seria o pai de muitas nações. Ele também disse que Deus seria o Deus para ele e seus descendentes. Deus falou a Abraão, sua família e seus descendentes para serem circuncidados como sinal da aliança entre Deus e Abraão. A cicatriz de cortar uma parte da carne é a aliança de que eu sou Deus para você, disse Deus. Abraão creu na aliança de coração. Ele creu que Deus seria Deus para ele e abençoaria o seu coração. Ele também creu que Deus seria Deus para os seus descendentes após ele. Ele creu em Deus.
Nós somos justificados crendo no Evangelho da Água e do Espírito com o coração. Nós somos justificados crendo com o coração que Deus é o nosso Deus, nosso Salvador. Nós somos salvos crendo de coração. Nós não somos salvos por mais nada. Nós nos tornamos justos crendo com nossos corações que Deus é o nosso Deus e que Ele levou todos os nossos pecados com o batismo de Jesus e sua morte na cruz. Crer com nosso coração nos salva. Então a Bíblia diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 10. O que nós temos que tornar claro agora é que nós somos feitos justos crendo com nosso coração e não por meio de obras virtuosas da nossa carne. Nós não nos tornaríamos justos se Jesus estabelecesse uma condição para o nosso ser exterior, dizendo: eu destruirei todos os seus pecados, mas sob uma condição. Você pode ser meu filho se você evitar o pecado. Você não pode ser meu filho se você falhar. Nós somos feitos justos crendo com nosso coração. Nós poderíamos ser feitos justos se Deus tivesse imposto condições para o nosso ser exterior? Você acredita que Deus te salvou levando todos os seus pecados por meio do seu batismo no Rio Jordão, sendo crucificado e julgado em seu lugar? Como você crê nisso? Você crê de coração? Você poderia ter sido salvo se Deus tivesse dito: eu perdoarei suas pequenas fraquezas, mas eu não perdoarei as grandes. Eu irei cancelar a sua salvação se você falhar em manter esta condição. Nós devemos separar o homem exterior do homem interior. Nossa carne, o homem exterior, está sempre fraca e não pode alcançar a justiça de Deus por si só. Nós somos feitos justos crendo com o coração diante de Deus, porque Ele prometeu salvar aqueles que crescem com seu coração. Vendo a nossa fé que admite de coração o que Deus fez e que Jesus levou e destruiu todos os nossos pecados, Deus nos torna os seus filhos justificados. É a aliança de Deus e Ele nos salvou para cumprir a sua promessa. Deus diz que quando Ele vê a fé em nossos corações, nós somos feitos seu povo. Nós devemos separar nosso homem exterior do homem interior. Ninguém no mundo receberia a remissão dos pecados se nós colocássemos a marca da salvação em nossas obras da carne exterior. E circuncisão, aqui é do coração. Nós somos salvos crendo em Jesus Cristo com nossos corações. Você entende isso? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 10. O apóstolo Paulo aparentemente separa o homem exterior do homem interior. Nosso homem exterior é pior do que as fezes de cachorro. Não vale nada. Nós não precisamos usar Abraão como exemplo. Olhe para você mesmo. Veja sua carne que não vale nada. A carne recorre a truques na tentativa de obter uma alta posição social e para viver na riqueza. Não é verdade que a carne não faz nada, mas só busca o seu próprio interesse? A carne seria julgada mais de 20 vezes por dia se ela fosse julgada pela forma como age e pensa. A carne está contra Deus. Felizmente, Deus não se importa com o nosso homem exterior, mas Ele se importa com o nosso homem interior. Ele nos salva
quando ele vê que realmente cremos que Jesus é o Salvador com nosso coração. Ele nos diz que nos salvou de todos os nossos pecados. Nós nunca poderemos ser salvos por nossos próprios pensamentos. Vamos ver os nossos próprios pensamentos. Nós achamos que podemos crer meramente com nossos pensamentos. Nós podemos crer com os pensamentos da carne pensando: eu fui salvo porque Deus me salvou. Contudo, nós não podemos ser salvos por nossos próprios pensamentos. A mente carnal muda o tempo todo e faz o mal. Isto é verdade? Os pensamentos da mente carnal querem fazer isto ou aquilo segundo a sua própria luxúria. Vamos supor que alguém coloque a sua fé baseada em seus próprios pensamentos. Tal pessoa pode ter confiança na sua salvação, enquanto o seu pensamento atual concorda com o seu antigo pensamento, que é: Jesus levou todos os nossos pecados no Rio Jordão. Contudo, porque os pensamentos da carne não são estáveis, a pessoa não pode confiar mais em sua salvação, uma vez que uma pequena dúvida invade o seu fraco pensamento acerca da salvação. A fé erroneamente construída, baseada em pensamentos carnais, irá cair em um ataque de dúvida. Nós não podemos realmente crer nele e, na verdade, se nós colocamos a base da nossa fé em nossos próprios pensamentos. Tal fé é como uma casa construída na areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 27. Portanto, a fé de uma pessoa que crê com os pensamentos está longe da fé baseada na palavra de Deus. Deus disse: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Romanos 3, 4. Nossa salvação deve ser baseada em sua palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e Deus é a palavra. A palavra veio à terra na forma de homem. Jesus nos salvou e continuou após seus 33 anos de vida na terra e guiou os seus apóstolos a escreverem a palavra da promessa, que é o cumprimento do Antigo Testamento, que ele também disse para os seus servos anteriormente. Deus escreveu o que ele disse e fez na Bíblia. Deus aparece na palavra e com a palavra, fala com a palavra e nos salvou com a palavra. Nós não podemos ter a perfeita remissão dos pecados com os nossos pensamentos, enquanto não cremos na palavra de Deus, pensando: eu pareço ser salvo de vez em quando, mas eu não posso crer na salvação de Deus algumas vezes. Nós não podemos ser salvos com pensamentos, porque nossos pensamentos sempre mudam e eles nem sempre são verdadeiros. Dessa forma, o apóstolo Paulo diz que a circuncisão é aquela de coração e nós cremos na sua justiça com o coração. Quando nosso coração crê em sua palavra, o coração testifica que Deus prometeu isso no Antigo Testamento e cumpriu a sua aliança. Ele nos salvou dessa forma no Novo Testamento pela sua palavra. Nós somos salvos e nos tornamos seus filhos, crendo em sua palavra com nossos corações. Nós somos salvos dos nossos pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito com o nosso coração. Nós somos salvos pela fé, porque o coração pode admitir a Deus, mas nossos pensamentos da mente carnal não podem admiti-lo. Nós nos tornamos filhos de Deus
crendo com nossos corações, não pelas obras ou pensamentos do homem exterior. Está claro que nós nos tornamos filhos de Deus crendo em Sua palavra com nosso coração. Você crê com o seu coração? Você é circuncidado de coração? Você acredita de coração que Jesus é o seu Salvador? Aquele que crê no Filho de Deus testifica em si mesmo. Você tem o testemunho da palavra que Jesus te salvou perfeitamente e não o testemunho de uma experiência pessoal? Você tem a palavra que te deu a remissão dos pecados? Ter a verdadeira fé é ser salvo pela fé. Nós recebemos a remissão dos pecados crendo na palavra de Deus com nossos corações. Contudo, nós somos frequentemente desapontados quando nós olhamos as fraquezas do homem exterior. E então, nós estamos aptos a retornar para a nossa fé em Deus. Aquele que não entende inteiramente a verdade está em uma grande ilusão. A maioria dos cristãos coloca a marca da sua fé em suas obras. É um grande erro. Nós não devemos medir a nossa fé com nossos próprios pensamentos. Nós não devemos colocar as bases da nossa fé na carne exterior, porque a carne é fraca. O Antigo Testamento e o Novo Testamento nos falam que uma pessoa é feita justa quando ela crê na palavra de Deus com o coração. Nós não somos salvos dos pecados por pensamentos ou obras, mas apenas pela fé. Nós não podemos ser salvos por obras da carne. Se nós pecamos ou fazemos boas obras, isto não tem nada a ver com Deus e sua glória. Portanto, a verdadeira fé significa ser salvo crendo na verdade da salvação da palavra de Deus com o coração. Nossa fé está errada quando os nossos corações estão errados, e a nossa fé está correta quando nossos corações estão certos. O comportamento correto vem de uma fé correta. O comportamento errado vem porque o coração está fraco. Mas a coisa mais importante é que Deus olha para o coração. Deus olha para o coração e o investiga. Deus olha se o coração está ou não correto. Deus olha se nós realmente cremos com o coração ou não. Você entende isso? Você sabe que Deus olha para o nosso coração? Deus vê se nós cremos em Jesus Cristo com o coração quando Ele olha para nós. Você crê de coração? Deus observa se nós cremos com o nosso coração ou não quando Ele olha para nós. Ele olha os nossos corações. Nós devemos examinar os nossos corações na presença de Deus. A circuncisão é aquela de coração. Você crê de coração? Deus olha para o coração. Ele olha se nós realmente cremos com o nosso coração ou não. Ele olha se nós realmente conhecemos a verdade e se nós queremos persegui-la ou não. Ele olha se nós temos fé em nossos corações ou não e se nós queremos segui-lo e crer na sua palavra. Existe um ramo religioso que dá uma grande importância para o momento exato do novo nascimento. É importante ter um conhecimento exato do que Jesus Cristo fez e crer nisso de todo o coração. Existe um grupo religioso que fala que os irmãos e irmãs de nossa igreja não são salvos. Eu tenho pena das almas deste grupo religioso. Eu quero fazer com que eles me entendam e quero ensiná-los o Evangelho da Água e do Espírito. Seus pecados foram destruídos? Amém. Você crê com o seu coração?
Mas existem algumas pessoas que dizem que nossa fé não está certa. Eles dizem que nós não devemos crer na palavra como ela está escrita e devemos crer somente no que é provado pela ciência. Eles dizem que esta é a perfeita salvação e a perfeita fé. Eles dizem que uma pessoa nascida de novo deve saber exatamente a hora em que ela foi nascida de novo, hora, dia e mês. Quando o irmão Huang encontrou com um deles, a pessoa perguntou para ele quando ele foi nascido de novo. Então o irmão Huang respondeu que ele não sabia exatamente a data e a hora, mas que ele havia nascido de novo da água e do Espírito em alguma data do ano passado. Então ele disse que o irmão Huang não era nascido de novo. É claro, nós podemos dizer exatamente a hora, o dia, o mês e o ano se nós relembramos quando nós nascemos de novo. Nós até podemos dizer se foi de dia ou de noite, ou manhã, tarde, hora do almoço ou hora do jantar. Contudo, a salvação depende da crença com o coração. Não importa se você pode se lembrar da hora exata. A circuncisão é aquela de coração. O Senhor Jesus levou todos os pecados com ele no Rio Jordão e foi crucificado em nosso lugar para ser julgado pelos pecados. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Ele levou sobre si todos os pecados do homem exterior e interior. Nossos espíritos ressuscitaram da morte e agora nós podemos seguir ao Senhor Jesus como Ele deseja, apesar de algumas pessoas poderem dizer que nós não somos salvos. O que a Bíblia diz sobre o homem exterior? Cada vez mais fraquezas parecem ser reveladas após recebermos a remissão dos pecados. Todas as nossas fraquezas ainda não foram reveladas. Contudo, nós somos salvos se nós cremos em nossos corações que Deus é o nosso Deus e que Jesus levou todos os nossos pecados no Rio Jordão por meio do seu batismo e foi crucificado. Nós não podemos ser comparados com pessoas que colocam tamanha importância na data que elas nasceram de novo e creem apenas no que é provado pela ciência. Claramente, eles não são salvos. Nós cremos com nossos corações para nos tornarmos justos. Você crê que Jesus Cristo é nosso Salvador? Amém. A fé começa desse ponto e o Senhor Jesus guia os nossos corações a partir de então. O Senhor Jesus diz que nós somos seus filhos justos e que nossa fé é verdadeira. Ele abençoa os nossos corações e quer que nós o sigamos com nossos corações pela fé. Deus nos guia e nos abençoa quando nós andamos com Ele através da fé em nossos corações. E circuncisão aqui é do coração. Nós fomos salvos crendo com nosso coração. Muitas pessoas na Terra dizem que crer no Evangelho com o coração as salvou. Contudo, elas na verdade acrescentaram as suas obras na fé. Elas consideram as obras do homem exterior como essenciais na sua fé. Elas dizem que ter fé no Evangelho da Água e do Espírito não pode guiá-las para a salvação porque elas misturam a fé com o coração e com as suas obras virtuosas. Como resultado, elas estão mais preocupadas em saber quanto bem o homem exterior faz e com que frequência elas fazem orações de arrependimento. Elas estão longe da salvação, apesar de pensarem que estão salvas de seus pecados. Deus olha para o coração.
Nós cremos de coração para nos tornarmos justos. É puramente separado do homem exterior e não tem nada a ver com obras. A salvação em si não tem nada a ver com nossas obras. Você está tranquilo após aprender que todos os seus pecados foram destruídos? Você quer servir ao Senhor Jesus com alegria? Você prega o Evangelho com alegria? Você quer se empenhar na sua bela missão? O coração se torna agradecido e jubilante porque Deus aprova a nossa fé quando nós cremos com nossos corações. Portanto, o coração é muito importante diante de Deus.